Leamos em uma só voz, Salmo 128, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vamos mais uma vez. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Neste momento em que ouviremos sobre a importância de viver bem em família, que seja o Senhor mesmo a tocar o coração de cada pai, mãe, filho, esposo, esposa que aqui está, para que sejamos bem-aventurados, ouvindo e atendendo a Tua voz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos fazendo a exposição da série Viva Bem a Vida e hoje falaremos sobre viver bem em família. Durante todo o sermão ficará exposto aqui o resumo daquilo que nós veremos nesta manhã. Quando nós pensamos em viver bem a vida, considerar a família é algo importantíssimo. Não dá para você viver bem a vida se a família não estiver bem. Você pode ganhar bastante dinheiro, você pode ter uma boa saúde, mas se as coisas em casa não estiverem legal, então parece que nada deu certo. Não à toa, quando nós passamos por sérios problemas na vida familiar, isso reflete em todo o restante. Quando não estamos bem no casamento, fica difícil trabalhar, fica difícil viver o restante das coisas ordinárias. Por isso, viver bem a vida passa por viver bem esta parte que é tão importante para nós, a família. Quando o Senhor considerou a vida em sociedade, no mandato criacional, onde lá no Éden Ele entrega aos primeiros pais aquilo que eles deveriam fazer e como eles deveriam viver, o Senhor dá ordem: multipliquem, encham a terra. Um mandato para viver em sociedade, um mandato para viver em família. Adiante, no capítulo 2 de Gênesis, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Falar sobre família, então, é falar sobre algo que foi pensado por Deus, desejado por Deus e é abençoado pelo Senhor. E em meio aos cânticos de romagem, aqueles que iniciam lá no Salmo 120, vai até o Salmo 134, dois salmos são colocados aqui, falando sobre família, o Salmo 127 e o Salmo 128. Os cânticos de romagem eram aqueles cantados na trajetória do povo, indo a Jerusalém, nos dias de adoração. Obrigatoriamente, pelo menos uma vez ao ano, o povo deveria se reunir em Jerusalém para adorar ao Senhor em ajuntamento solene. Todas as tribos, não importando de onde viriam, deveriam se reunir em Jerusalém para adorar ao Senhor, pelo menos em uma das ocasiões das 3 festas importantes ali para o povo de Israel. Então, ou na Páscoa, ou em Pentecostes, ou na colheita, o povo se reunia para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor em ajuntamento solene. E quando faziam a viagem em direção a Jerusalém, cantavam. E por que eles cantavam? Para enfrentar todos os desafios, todos os problemas que eram comuns das viagens. Era necessário então você cantar no meio do caminho para ter ânimo, para ter motivação. E quando nós olhamos tanto o Salmo 127 como o Salmo 128, estes salmos mostram o cuidado de Deus com a família. Então o Salmo 127 nos diz que se o Senhor não edificar a casa, se não for Ele aquele quem cuidar, então será em vão todo o trabalho. É a lembrança do Senhor a nós, mostrando que Ele é o cuidador, Ele é o provedor, Ele é o sustentador, é Ele quem salva os filhos, é Ele quem dá o pão à mesa, Ele é o Deus da família, que cuida da família e zela pelos seus. Então imagine alguém que está indo desanimado para Jerusalém, para cultuar ao Senhor, pensando talvez, as coisas em casa não estão bem. E o Senhor os faz lembrar: sou eu quem edifico lares e famílias. Afinal de contas, é ou não é difícil vir à igreja quando as coisas não estão bem?
Quantos são aqueles que já falaram, pastor, olha, eu não fui hoje no culto porque eu e meu marido brigamos, e aí achei melhor nem ir. Quantas vezes talvez você já não tenha adotado isso? Ah, pastor, logo de manhã lá em casa foi mó quebra-pau, a esposa com os filhos, e aí a gente resolveu não ir para a igreja, porque de fato cultuar a Deus, tendo problemas em casa, é difícil. Isso não é exclusividade para os nossos dias. Também o povo do Senhor lá no passado enfrentavam dificuldades dentro de casa, pais com os filhos, marido com a mulher, e talvez naquela viagem que tinha que ser feita, alguns poderiam pensar, mas será que vale a pena ir para Jerusalém assim, com tanto problema em casa, com quanta coisa para resolver, com meu filho que não ora, que não é crente, como é que eu vou conseguir adorar a Deus assim, desse jeito? E o Senhor lembra no Salmo 127, que Ele é quem cuida e edifica o lar. Vai, adora ao Senhor, cultue ao Senhor, reúna-se com o povo de Deus, mesmo com problemas no casamento, mesmo com problemas com os filhos, adore e bendiga o nome do Senhor, porque Ele é o Deus da família, que cuida dos seus, que sustenta os seus. Então o povo cantava esta verdade e se motivava na caminhada. E o Salmo 128 também fala sobre família, e vai nos dizer que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. A esposa no interior da casa será como videira frutífera, os teus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Oh, como será abençoado este homem! Então o Salmo vem para nos lembrar, bem-aventurado nós somos. Vale a pena continuar nessa caminhada debaixo do sol, em meio aos perigos, porque Deus é o Deus da família, porque Deus é o cuidador, porque Ele faz bem-aventurado todos aqueles que o temem. Dado o contexto do Salmo, eu quero falar nesta manhã sobre a felicidade no lar e como alcançá-la. O que é a felicidade no lar e como que nós podemos alcançar isto? Eu quero começar então dizendo que a felicidade no lar não tem a ver com aquilo que por vezes o mundo pinta como sendo necessário para sermos felizes. 3 coisas que por vezes serão o termômetro para uma casa feliz, não na visão correta, mas daquilo que de repente está pintado no imaginário de muitos. A primeira ideia que muitos têm é que o dinheiro vai trazer a felicidade dentro do lar. Então, quando você observa um comercial de margarina, nunca é naquela casa pobre, humilde, caindo aos pedaços, com pão seco para passar a manteiga no pão. Sempre é uma casa muito bonita, com janelas grandes, o sol entrando e tomando aquela mesa farta com suco, pães, bolos, e lá está o pote da margarina e atrás uma família feliz, sorrindo. E muitos, de tanto ver comercial de manteiga, começam a acreditar que a família vai estar bem e feliz quando a mesa estiver farta, cheia, quando tiver dinheiro para viajar, quando for possível aproveitar as coisas, então vai dar certo. Então significa que a família agora está bem. Aí você vai falar o seguinte: não, pastor, eu acho que não é assim. Ok. Outros vão pensar que a alegria no lar está condicionada ao prazer, à satisfação, a ser feliz. Então, enquanto tudo está indo bem no casamento, eu estou feliz naquele relacionamento, então aquilo é uma bênção. Olha, eu posso não ter dinheiro, pastor, mas eu sou feliz ao lado dela. Eu posso não ter dinheiro, mas os meus filhos enchem o meu coração de alegria. Eu tenho prazer, eu tenho satisfação. E não podemos deixar de lado a ideia do prazer e satisfação sexual. Ah, pastor, 3 vezes por semana é uma bênção, pastor. Aí tem intimidade conjugal, aí é o casamento feliz. Quando a gente consegue ter a vida sexual ativa, plena, então há felicidade no casamento. Outros imaginarão
que uma família feliz é aquela onde tem paz, ninguém briga com ninguém, o marido não discute com a mulher, os filhos não discutem com o pai. Então você entra naquela casa, você consegue ouvir até mesmo o tic-toc do relógio ali, de tanto silêncio, de tanta paz, de tanta serenidade. Aí você fala, não, aqui então tem a felicidade. Se fosse depender disso lá em casa, ia estar perdido, que é o barulho o dia inteiro. Mas aí você vai pensar o seguinte, pastor, não, essas coisas tudo que o senhor falou é tudo besteira. Onde é que já se viu? Achar que o casamento feliz é aquele que tem dinheiro, ou achar que o casamento feliz é aquele que tem sexo todo dia, ou achar que o casamento feliz e a vida feliz em família é aquela onde está tudo em paz, tudo quietinho, calminho. Claro que não, pastor, a gente nem liga para essas coisas, nós somos mais espirituais. Ah, é? Se talvez você ache que estes argumentos de felicidade são coisas que jamais passou pela sua cabeça, eu quero provar para você o quanto por vezes são essas coisas sim que determinam aquilo que nós pensamos ser um lar feliz. Quantas vezes os casais não brigam por conta de dinheiro? E quantos são os casamentos que não terminam por conta de dinheiro? Ah, porque a fatura do cartão de crédito, porque eu não aguento mais essa vida endividada. Então, aqueles que falam, não, imagina, o lar feliz não tem nada a ver com dinheiro. Ah, é? Então por que você reclama tanto do seu casamento diante dos problemas financeiros, das dívidas, das contas não pagas? Por que tanto casal se divorcia por conta do dinheiro? E quantos outros infelizes estão juntos por conta do dinheiro? Porque se eu deixar ela, vou ter que dividir a riqueza, ou se eu deixar ele, vou ter que dividir o que eu tenho. Quantos são os casamentos que por conta talvez da falta de intimidade sexual, vai se recorrer à pornografia, à imoralidade, ao adultério? Então, se isso não fosse realmente importante, como a gente acha que é alguma coisa fútil, por que então buscar a felicidade fora do casamento? Então a gente fala, não, talvez essa ideia da paz, pastor, não seja tão verdadeira. Por que então, por vezes, nós não falamos a verdade? Preferimos mentir, nos calamos, evitamos falar para não viver em conflito, e vivemos em conflito o tempo todo conosco, porque não falamos. Fato é então, irmãos, que essas três coisas, o dinheiro, o prazer, essa suposta ausência dos conflitos, por vezes é o que vai nortear na cabeça de muitos o que é a felicidade no casamento. Por vezes, para muitos, se você tiver dinheiro, se você tiver sexo todo dia, se você tiver um ambiente tranquilo, pronto, é o casamento feliz. Daí o motivo de muitos estarem se separando, abandonando suas casas, justamente por não encontrarem essas coisas. Mas eu quero dizer, à luz do Salmo, que o casamento feliz, que a família feliz, é aquela bem-aventurada. E o que há de comum no dinheiro, no prazer e nesta falsa paz? A questão de que todas essas coisas são circunstanciais. O dinheiro é circunstancial. Dezembro, 13º, você ganha um pouco mais, a circunstância é boa. Janeiro, IPVA, rematrícula, material escolar, IPTU, o dinheiro acaba. Então a circunstância ficou adversa. É circunstancial. Tem momentos na nossa vida que você vai ganhar bastante, tem momentos que você vai passar momentos difíceis, de dificuldade. E se a nossa felicidade estiver baseada em coisas ligadas às circunstâncias, nós seremos infelizes. Tem momentos em que a vida sexual do casal é excelente, há momentos que tem um resguardo, não dá, nem que queira, tem que esperar, paciência, 40 dias, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Mas não tem jeito, é ali na seca do deserto, é circunstancial. Há momentos que está tudo indo muito bem, e há intimidade, e outros momentos que são difíceis, problemas, circunstância do luto, da enfermidade. A paz também é circunstancial, porque diante da realidade do pecado, em muitos momentos, eu vou entristecer a minha esposa, os meus filhos vão me irritar, eu vou irritar os meus filhos, e a paz vai ser uma situação circunstancial. Fato é que a nossa felicidade não pode estar em coisas que estão
e que são moldadas pelo tempo, principalmente quando falamos de algo tão duradouro quanto é a família. Pastor, então o que é de verdade esta felicidade no lar? O texto vai nos dizer: a felicidade no lar é ser bem-aventurado. E o que é a bem-aventurança? É ser feliz, contente em toda e qualquer situação, independente da circunstância. É ser feliz com ou sem dinheiro, é ser feliz com ou sem sexo, é ser feliz com ou sem os conflitos, é ser feliz em dias difíceis, em dias muito bons, na saúde, na doença, na riqueza ou na escassez. E esta felicidade não circunstancial, ela não é conquistada, ela não é comprada, ela vem de Deus. Tem a ver com contentamento, tem a ver com ser cheio do Espírito Santo, é fruto do Espírito em nós, o fruto que produz em nós alegria, amor, paz. Perceba quanto da ação do Espírito Santo produzirá em nossos corações uma felicidade que não está relacionada à circunstância. Significa que o lar feliz é aquele que tem a felicidade de Deus em todos os relacionamentos, do marido com a mulher, dos pais com os filhos. E como ter este lar bem-aventurado? O texto vai nos responder: bem-aventurado então é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que é temer a Deus? Eu entendi então que a felicidade não vai estar no sexo, no dinheiro, na ausência de conflitos. A felicidade é aquela que vem de Deus, é aquela que Deus planta no nosso coração através da ação do Espírito Santo, é aquela que não depende da circunstância porque ela vem do alto. Mas como que eu vivo tudo isso? Primeira coisa, eu preciso temer a Deus. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. 3 coisas sobre temer a Deus. Para temer a Deus, significa que você primeiramente precisa crer no Senhor, viver sobre a perspectiva e certeza de que Deus existe, e não ser indiferente a isso. Quando nós cremos na existência de Deus, o lar é diferente. Abra sua Bíblia no texto de Efésios, capítulo 4, a gente vai fazer a leitura do verso 17 até o verso 19. Efésios capítulo 4, leitura do verso 17 a 19. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, os incrédulos, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Perceba que Paulo fala de alguém que não crê em Deus, alguém que não se importa com Deus, que está alheio às coisas de Deus. Quantas são as casas em que Deus parece existir apenas e tão somente quando aquela família coloca uma roupa diferente para ir à igreja, em que não há leitura da palavra, não há vida de oração, não há sequer gratidão pelo pão antes das refeições, em que as palavras que saem dos lábios do pai, da mãe, dos filhos, nada tem a ver com versículos ou textos bíblicos, mas está tomada de imoralidade, de agressividade, de ofensas. Vivem então alheios à vida de Deus, vivem então indiferentes àquilo que Deus quer, deseja e pensa para os seus. Quantas são aquelas famílias que vão vivendo os seus dias, planejam viagens, planejam os afazeres, as visitas que vão receber, os jantares que vão dar, mas não se planejam para cultuar a Deus, amar a Deus, se apegar ao Senhor. Então vivem como se não crescem em Deus. Então são tomados de uma obscuridade de entendimento, estão ignorantes na forma como viver, o seu coração está sempre duro,
e tornando-se então estes insensíveis às coisas de Deus, se entregam a todo tipo de dissolução, e com avidez, desejo, cometem todo tipo de impureza. Por que muitos homens não conseguem vencer a pornografia? Porque estão alheios à vida de Deus. Vivem sem crer que de fato Deus existe. Por isso são obscurecidos no seu entendimento. Se entregam com toda sede a todo tipo de impureza. Temer a Deus significa crer que Ele existe. E crer que Ele existe tem a ver com entender que tudo aquilo que eu vivo e faço diante do Senhor. Mas não é apenas temer, não é apenas crer. Temer ao Senhor também tem a ver com conhecer a Deus. Quando eu temo ao Senhor, eu busco conhecer. E 3 coisas importantes que eu preciso conhecer de Deus para o bem da minha família. Eu preciso conhecer e saber que Deus está sempre presente. Bem-aventurado é aquele homem que teme ao Senhor e que neste temor sabe o Deus que tem. Eu sei que o meu Deus está sempre presente. E é bom saber disso. Eu posso não estar do lado dos meus filhos, mas Deus está ali presente com eles. Eu posso não estar de olho no meu marido o tempo todo, mas eu creio, Deus está ali presente. Eu posso não conseguir colocar câmeras em todos os lugares da minha casa, mas eu tenho plena certeza, Deus está ali presente, cuidando, olhando, vendo cada uma das coisas, atento a cada movimento meu e dos meus filhos, e do meu cônjuge, e de todos aqueles que estão debaixo do meu teto, porque Deus está presente, Deus se faz presente. É crer que nesta presença de Deus, Ele também enxerga absolutamente tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que pensamos. O Deus presente não apenas nos acompanha em momentos difíceis, de dor, de sofrimento, de perigo, mas é o Deus que também está presente, quando olhamos o que não deve, quando falamos o que não se deve, quando compramos o que não precisamos, quando falamos com o nosso cônjuge da maneira indevida. É o Deus que está o tempo todo presente. Segunda coisa que você precisa conhecer sobre Deus, que Ele é o juiz e vingador. Deus é o supremo juiz. É aquele que está presente, vendo a forma como você está educando seus filhos, e que fará justiça a esta educação que você está dando. Isso alivia a sua consciência ou te deixa preocupado? O Deus que está presente, Ele vê a forma como você é esposa dentro do seu lar. Ele vê a maneira como você é um marido tratando a sua esposa. Ele está presente. Isso alivia a sua consciência ou isso pesa muito a você? Porque este Deus que vê, Ele é juiz, e Ele está julgando as suas tratativas como marido, as suas tratativas como mulher, as suas tratativas como pai, e a forma como você, filho, está se relacionando com seus pais. Ele é juiz. E daí, pastor? E daí que se Deus ele está vendo todas as coisas, e ao mesmo tempo julgando todas as coisas, pode ter certeza que a justiça dele virá em algum momento, para honrar ou para entregar-nos às consequências dos nossos erros. Então, este Deus presente e juiz, está vendo as horas de oração, o empenho em ler a Bíblia com seus filhos, todo o esforço que você faz para trazê-los à igreja, ensinar a Escritura, e lá na frente, este Deus que é juiz, se lembrará disso,
E talvez naquela hora em que a fé do seu filho for questionada, em que a droga for oferecida, em que muitas outras circunstâncias pecaminosas estiveram diante deste filho, este Deus que é juiz, este Deus que viu e acompanhou toda a sua trajetória como pai e mãe, certamente vai se lembrar de você. E por amor honra a você, e mais ainda a sua própria palavra, Ele preservará aquele filho, aquela filha. O contrário também é bem verdade. Não fez absolutamente nada, e agora quer o quê? Que ele seja um santo varão? Colha o que você plantou. Colha todos os dias em que você preferiu não guardar o dia do Senhor e levar o seu filho para a escola dominical e ficar passeando com ele no shopping. Colha tudo isso, porque eu sou o bom juiz. E Ele viu tudo que a gente fez. É bem verdade que Ele faz o mesmo no casamento. Ele enxerga aquela esposa que se empenha para ser mulher submissa, que ora pelo marido, que cuida da casa, que cuida dos filhos, que trabalha para auxiliar o marido até mesmo nas questões financeiras, e ora por ele, se empenha por ele. Ele vê isso. E de repente tem um péssimo marido. Ele está enxergando, ele é o justo juiz. E também o vingador. O que ele faz? Honra. Ele vê o marido que agride a esposa. Ele vê o marido que xinga a esposa. Ele vê a esposa que faz barraco a qualquer circunstância ou situação, que só resolve as coisas gritando, xingando, brigando, esbravejando, quebrando as coisas dentro de casa. Ele enxerga tudo isso, e ele é o justo juiz, que vai honrar o marido ou a esposa, ou entregá-los à consequência dos seus pecados. Então nós precisamos conhecer ao Senhor, e conhecendo, temer a Ele. Eu temo ao Senhor, porque Ele enxerga o que eu estou fazendo como marido. O lado muito bom disso, é que se eu estiver sendo um bom marido, para a dona Vanessa, Ele vai me abençoar no meu casamento. Mas se a Vanessa estiver sendo uma excelente esposa, e eu um péssimo marido, em algum momento talvez Ele vai dar um marido melhor para ela. O problema é o que Ele vai fazer comigo. Vai me recolher para a glória. Fala, minha filha merece alguma coisa melhor do que você. Marido, você está dando ao Senhor, o justo juiz, razões excelentes para que Ele preserve você ao lado da sua esposa? Ou você está quase que pedindo a Deus, me leva, Senhor, e dá alguma coisa melhor para ela, porque ela merece? Esposa, você está fazendo um bem ao seu marido, sendo aquela mulher bela lá de Provérbios, que tudo que faz traz ganho ao seu marido, ao ponto de Deus olhar para este marido fiel e preservar você ao lado dele por muitos e muitos anos, ou Ele também está quase puxando sua mão e te recolhendo para dar alguém melhor para o seu marido? Só tem uma coisa que Deus não faz: não fazer nada. Deus é justo juiz, não se preocupe. E eu falo isso, irmãos, porque por vezes nós somos tomados do seguinte questionamento: pastor, mas ele não merece, ela não merece, pastor, então eu vou ter que me esforçar para ser isso e aquilo outro para ele, para ela. Eu até poderia ser alguém melhor, pastor, mas para esses aí não. Não se esqueça, Deus honra os seus. Tema ao Senhor, Ele é justo juiz. Então, se você está sendo um excelente marido, continue, mesmo que a sua esposa não mereça. Creia que Deus vai fazer alguma coisa, ou Deus vai transformar o coração dela, porque Ele é o Deus transformador.
ou Ele vai removê-la do seu caminho. Se ela vai morrer, se ela vai te trair, eu não sei, mas de algum jeito, Deus te coloca numa condição para que você case e encontre alguém que valha o bom marido que você é, ou a boa esposa que você é. E o contrário também é bem verdade. Continue sendo esse marido horrível para uma esposa excelente. Deus dá um fim em você rapidinho, para abençoar a sua esposa e honrar todo o empenho dela. E você, marido e esposa, descansa no Senhor. Eu vou continuar fazendo e sendo excelente marido, excelente esposa, crendo que Deus acerta as contas lá na frente. Bem-aventurado o que teme ao Senhor, que conhece que o seu Deus é o Deus presente, juiz e vingador, salvador e transformador. Se eu falei que Deus pode levar o seu marido ou a sua esposa, creia antes que Deus pode transformar, salvar, mudar. E ore por esta mudança. E creia que algo Deus fará. Creia que Deus salva, transforma e muda o coração dos filhos. E se você tem feito o seu papel como pai, como mãe, creia que o nosso Deus é o Deus transformador. Que Ele é juiz, Ele é advogado, sustentador, Deus presente, e também é o Deus que transforma corações. Ele pode sim mudar a realidade do seu casamento, mudar a realidade dos seus filhos, mudar o coração dos seus pais, porque Ele é o Deus que transforma vidas. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, bem-aventurado o homem que anda nos seus caminhos. Como é que eu consigo ter a felicidade no lar? Obedecendo a Deus. Para ser bem-aventurado tem que ter obediência. Aí a gente olha o restante do texto: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem, tua esposa vai ser uma bênção, teus filhos estarão à mesa, eis como será abençoado o homem que teme o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que haja prosperidade em Jerusalém, durante os dias da tua vida, que você veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Tudo isso é verdade, mas você tem que temer a Deus. Tudo isso é verdade, mas você tem que obedecer a Deus. Obedecer ao Senhor. Ler o que a Bíblia diz para você, marido, fazer como servo de Deus e cumprir. Ler o que você tem que fazer como pai, como mãe e cumprir. Ler o que você, enquanto filho, deve fazer e cumprir. A obediência ao nosso Deus é o caminho para que a gente seja feliz, para que a gente seja bem-aventurado, para que haja paz dentro do lar, prosperidade dentro do lar, a bênção do Senhor sobre o casamento. O problema é que nós não queremos andar na linha, queremos viver de qualquer jeito, queremos seguir qualquer conselho, não ouvimos a voz de Deus e ainda assim queremos cobrar e exigir dele a felicidade dentro de casa. Não guardamos o dia do Senhor, não oramos, não lemos a Bíblia, não cumprimos absolutamente nada do que Ele nos manda fazer como homens, como mulheres, como filhos, e queremos que Ele nos abençoe e jogamos para Ele a culpa do fracasso da nossa vida familiar. Ande nos caminhos do Senhor, obedeça ao Senhor, se você quer ter uma família bem-aventurada. Irmãos, eu lembro quando eu morava no interior, passava a linha do trem, bem perto lá de casa, e o trem demorava uns 5 minutos para atravessar todos os vagões. Passava a locomotiva e depois 5 minutos, um vagão atrás do outro, um monte de minério lá, indo embora. E eu ficava impressionado como uma máquina só puxava tudo aquilo. E é interessante que a locomotiva, ela tem muita força, o motor dela é gigante. 3, 4 vezes maior do que o motor de uma carreta, de um caminhãozão. E a bichona vai, atravessa, carregando e arrastando toneladas. E ela vai rápido. Só que a locomotiva, com toda a sua força, se você tira ela do trilho e coloca ela no asfalto, ela não anda. Há muito potencial no seu casamento, há muito potencial nos seus filhos. Deus pode fazer coisas muito lindas através do seu marido,
através de vocês dois, através da sua casa e da sua família. Se dispõe a andar na linha, a andar nos trilhos, na palavra de Deus. Senão todo esse potencial, quando fora da linha, vai estar lá, patinando, igual a locomotiva. E lá na frente você vai dizer, poderia ter sido assim, poderíamos ter ido mais longe, poderíamos ter feito muito mais. E por que não fizemos? Porque decidimos não obedecer ao Senhor. Existe sim casamento feliz. Existe sim uma família com filhos abençoados, que trazem alegria ao coração dos pais. Só que isso exige de nós temor ao Senhor, obediência ao Senhor, conhecer, crer, se relacionar com Deus, andar nos seus caminhos para ser bem-aventurado. Como é que está a sua vida em família? E como é que está a sua vida de família com o Senhor, o seu Deus? Será que lá na frente você vai falar, minha família foi bem-aventurada, porque nós tememos ao Senhor, porque nós não fomos indiferentes a Ele, mas Deus sempre esteve presente no lar? Será que lá na frente você vai dizer, a minha família foi bem-aventurada, porque amamos o Senhor? Minha família foi bem-aventurada, porque andamos nos seus caminhos. Ou lá na frente você vai colher frutos e resultados de uma vida sem Deus, de um lar sem Deus. Que o Senhor faça de nós, maridos, mulheres, filhos, pais, mães, pessoas tementes a Deus, que andam nos seus caminhos e que são bem-aventurados. Feche seus olhos, nós vamos orar. E eu quero que você se lembre que há esperança de transformação e de mudança para a sua casa. Talvez você olhe para ele e fale, não pastor, esse aqui não tem jeito não. Talvez você olhe para o seu filho e fale, pastor, eu já tentei, já falei, mas não dá. A força do seu braço não muda ele. A força do seu braço não vai transformar a realidade da sua casa. Mas Cristo Jesus pode mudar tudo. Quando Ele entra no nosso coração, tudo fica diferente. Creia que Cristo Jesus pode fazer grande mudança na sua família. Creia que Cristo Jesus pode mudar a história dos seus filhos, a história do seu casamento. Creia que todo esse potencial de vida que vocês têm pode ser desenvolvido e vivido se Cristo estiver presente no lar. Senhor, abençoe cada um aqui, cada família aqui, em nome de Cristo Jesus. Restaura casamentos, Senhor. Toca o coração de maridos e esposas. Tira todo orgulho. Traga arrependimento aos corações em nome de Jesus. Desperta aqui, Senhor, homens e mulheres, para serem fiéis ao Senhor, temerem ao Senhor e andar nos seus caminhos, em nome de Jesus. Converte o coração dos filhos, Senhor, dos nossos filhos que ainda não se entregaram a Ti, toca nesses corações em nome de Cristo Jesus, e nos usa como pais, para sermos nós os missionários dentro do nosso lar, para que a gente viva bem a vida em família, em nome de Cristo Jesus. Amém.